No ar, Unidos contra o Câncer. Seu podcast semanal sobre saúde, dicas e variedades. Aqui no Unidos contra o Câncer, Dr. Renato Marinho recebe especialistas e amigos que vão lhe informar através de um papo legal tudo o que você precisa aprender e estar atento. Unidos contra o Câncer, agora na Melodia. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando na Melodia FM 87.9, também no YouTube, né, no nosso Unidos contra o Câncer no YouTube e também ao vivo, né, pelo Instagram. Nós já sabemos que a gente tem aqui esse encontro semanal nas segundas-feiras, em que a gente traz, né, discussões, né, e convidados especiais para a gente poder falar aquilo que nos une na luta contra o câncer, né? A gente vem aí trazendo profissionais de saúde, pessoas que viveram, né, a questão da luta contra o câncer, profissionais de várias áreas e dentro da saúde também de outras áreas afins, da área do direito, da parte de gestão. E hoje a gente tem o nosso podcast com um tema bastante interessante. Hoje o nosso tema é Por Elas, por Todos. Como os projetos sociais podem combater o câncer. Hoje a gente está com a convidada Rízia Frois, que é advogada, ativista e presidente do Instituto Por Elas. A gente vem aqui, né, nesse podcast Unidos contra o Câncer, que é uma iniciativa social para a gente poder trazer temas importantes que vão chegar a muitas pessoas para poder dar essa ajuda em relação a quem está aí na luta e na prevenção do câncer. Lembrando que esse podcast é importante as pessoas estarem se inscrevendo, né, no YouTube, dando seu like, compartilhando, porque isso é uma forma de engajar e que essa informação chegar a mais pessoas. Então, vocês que estão aí acompanhando, você que também quer apoiar, né, instituições do terceiro setor e que vê que pode fazer a diferença na nossa vida, então tá aqui, né, o podcast Unidas contra o Câncer para a gente poder trazer convidados, e hoje uma convidada que não é aqui de Vitória da Conquista, aproveitando a vinda dela à Conquista, a Bahia, a gente aproveitou essa oportunidade de trazer essa convidada muito especial. Então, agradecer a todos que estão nos acompanhando e vamos começar nosso podcast querendo saber quem é Rízia Frois. Ei, meu povo, boa noite. É com muita alegria que eu tô aqui mais uma vez. Eu falo que mineiro e baiano nós somos primos, né? Uhum. E eu queria, antes de me apresentar, agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez e falar que estar com o Renato é sempre uma oportunidade de aprender muito. Nós somos parceiros de longa data. E agradecer essa oportunidade de estar aqui e falar da importância hoje que a gente sabe das redes sociais e dos podcasts para fazer exatamente isso que você falou, é levar informação para as pessoas, né, usar de maneira consciente e responsável essa ferramenta tão importante que são as redes sociais. Então, boa noite mais uma vez, meu nome é Rízia Frois, eu sou advogada, como você disse, sou mineira de Belo Horizonte, mas a minha família, eu gosto de falar que é do norte de Minas. Meu pai é de Grão-Mogol, minha mãe era do Vale do Mucuri, perto de Teoflotone. E aí, a gente entrando nessa caminhada de projetos sociais, eu sempre tive essa vontade de expandir aquelas oportunidades que eu falo quando a gente trabalha no terceiro setor. Tudo remete a oportunidades e foi através de uma oportunidade de um projeto social que eu tive a chance de morar fora, né? Eu fui para os Estados Unidos para trabalhar em Nova York no escritório de Direito Internacional e naquela época, eu não vou ficar falando datas aqui não, né? Cada um adivinha a idade da gente, mas tirando as brincadeiras, naquela época que eu estou falando de quase 20 anos atrás, era muito difícil você sair daqui e ir para os Estados Unidos para chegar onde a gente chegou lá. Então, eu acho que a gente discutir isso, mostrar para as pessoas que é possível, é muito importante, né? E como é que surgiu, assim, né, essa parte? Primeiro foi a parte profissional, de advogar, de fazer sua formação no exterior, mas como que surgiu essa parte de projetos sociais, de ONG,
que assim, do tempo que eu já te conheço, eu sempre vi você muito engajada e participando, e parece que começou lá fora, não foi? Foi, eu falo que hoje, quando você vai tomando consciência das coisas, eu me vejo sempre morando numa república, porque a minha família morava no centro de Belo Horizonte, né, meus tios todos do interior, e eu não me lembro de uma semana ou um final de semana que a casa não tivesse cheia. Ou eles iam para fazer exames em Belo Horizonte, naquela época era muito difícil o acesso, então eles iam fazer tratamentos e tal. E meus pais, eles sempre foram muito voltados para isso, para essa questão de receber. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, ali foi um estalo de que a gente já vivia o movimento social dentro da minha casa. Só que hoje, quando a gente fala de terceiro setor, a gente tem que institucionalizar, né? A gente estava até conversando antes, terceiro setor hoje não é somente caridade, é um negócio social. Então, quando eu fui para lá, a gente teve a oportunidade de criar grupos, né, que a gente atendia e dava suporte às brasileiras que chegavam. Quando eu fui para trabalhar nesse escritório, que é uma das maiores organizações não governamentais do mundo, que eu acho que todo mundo, quando a gente fala YMCA, todo mundo conhece, né? Então, eu fui trabalhar no escritório deles lá. E eu gosto de sempre lembrar que quando eu cheguei eram 6 homens, eu era a única mulher. E dentre esse grupo eu passei na seleção e eu fui representar a Aliança Mundial deles na ONU. Então toda quinta-feira eu ia para a ONU para discutir projetos sociais, né? As organizações não governamentais. Então através disso, quando você vê que um projeto, quando ele é bem feito, ele tem o poder de mudar a vida das pessoas, é muito difícil você voltar atrás. Entendi. E como é que foi essa vivência e de vir para o Brasil, né? Porque, na realidade, sua formação, sua vida, né, em relação a de despertar, veio, né, do Brasil, mas ir lá, ganhou uma outra dimensão, uma dimensão que talvez muita gente que começa aqui pensa um dia ir lá e, na realidade, você fez meio que um caminho inverso, né? E aí, com essa experiência que teve, como é que foi hoje? Como é que foi dessa transição dos conhecimentos, dessa experiência nos Estados Unidos, na ONU, para poder começar a fazer, né, essa parte de instituto aqui no Brasil? Eu acho tão importante a gente falar, porque quando você me chamou para a gente fazer o podcast, a saúde ele é o bem mais precioso que nós temos e é o bem que a gente só dá valor quando a gente começa a perder. Então, em 2017, a minha mãe descobriu uma doença terminal, né? E aí eu lembro que eu estava começando um trabalho dos sonhos lá, eu estava na Times Square, ela me ligou e falou assim, Rízia, a gente tem que conversar porque o médico falou que eu tô com uma tal de fibrose pulmonar. Até hoje eu tenho dificuldade de falar. Eu falei assim, mas que diabo é isso, gente? Fibrose pulmonar. E aí eu fui olhar no Google, o problema que a gente tem, o Dr. Google, e aí eu vi que era uma doença terminal. Eu falei assim, gente, eu tenho que voltar. Então, a minha volta para o Brasil teve muito disso, né? Minha mãe doente, para eu poder dar um suporte para ela. Eu fiquei indo e voltando. Ela faleceu em janeiro de 2020, que foi quando a pandemia já tinha estourado lá e a gente ficou aqui naquela dúvida se vai fechar ou não vai. Eu falei, gente, vai fechar, porque lá nos Estados Unidos já estava um caos. Então, eu fiquei essa época dentro de casa e aí eu falei, agora eu tenho 2 opções. Por isso que eu falo que, às vezes, né, os desafios vêm para testar e saber até onde você vai. Falei, agora ou eu vou viver o luto e vou cair numa depressão, imagina só, você passando por isso tudo, sem poder encontrar as pessoas. Falei assim, ou eu vou fazer isso, ou eu vou usar as redes sociais, né, para fazer o que eu fiz lá fora, aqui. E aí, naquela época, foi quando as lives começaram a explodir. Eu, hoje também, fazendo só um parêntese, falo que um dos bens mais preciosos que nós temos também é a rede de contato que você tem. Às vezes a gente está tão acostumado com dinheiro que a gente acha que dinheiro resolve tudo e você pode ter R$1 milhão que você não resolve o problema que um amigo seu resolve no telefonema. Então, dito isso, eu usei as redes, né, de maneira inteligente. Eu estava cansada de ouvir as pessoas brigando, discutindo, e eu comecei a fazer o que você está fazendo aqui. Eu comecei a trazer especialistas para discutir nas lives todas. Eu comecei 15 dias, no final eu já tinha feito mais de 80 lives, né? Eu lembro que eu fui usando esses meus amigos, uma foi o Gilmar Mendes, que ele estava falando
na época que falaram que iam botar fogo no STF. Então, a gente falou dessa parte, a gente falou da Luísa Trajano, falando do empreendedorismo, a Luísa Brunet falando de violência, e por conta disso as redes sociais foram pipocando, e eu falei, eu vou fazer agora a união das associações, começando por Minas Gerais. E aí a gente começou a fazer esse mapeamento. A pandemia foi passando, eu comecei a rodar Minas Gerais, né? Eu rodei lá, a gente estava discutindo isso também, são 853 municípios, eu fui a mais de 200 municípios, fazendo essa rede de mulheres para a gente poder ajudar umas às outras. E foi nesse momento que eu vi a necessidade de criar um Instituto Por Elas. E eu queria tirar o eixo Rio e São Paulo, e eu queria trazer justamente para Minas e Bahia. E foi o que a gente começou a fazer. Então, hoje a gente tem uma rede de mais de 4 mil mulheres espalhadas por Minas Gerais, e hoje expandiu para o Brasil também, mas os nossos projetos hoje estão concentrados em Minas e aqui na Bahia. E conta pra gente, nesse período todo, né, do Instituto Por Elas, qual o foco do Por Elas, o que vem sendo feito por elas e para onde que está indo, né, o Por Elas? Eu falo que o Por Elas hoje é a mistura de uma churrascaria com um buffet de sushi. A gente faz de tudo um pouco, mas o nosso foco é o combate à violência contra a mulher, mas eu, Rízia Frois, só acredito nesse combate quando nós temos a independência financeira. Então, todos os projetos que nós fazemos hoje, eles são voltados para empreendedorismo, né? E aí eu quero também ser ponte, porque eu também falo que eu cansei de ir em palestras, de ir nesses eventos, quando você chega só tem as mesmas caras, você já não aguenta ver a pessoa que você viu na semana passada, você vai para São Paulo, você encontra de novo, você vai para o Rio, e as lideranças de base, que são aquelas que estão fazendo realmente a diferença. Então, eu quero ser ponte para essas lideranças, para elas conquistarem o mundo também. Então, hoje a gente tem esses projetos, né, voltados principalmente para a costura, para a parte do empreendedorismo que a gente fala hoje, do digital. Eu acho que a gente estava discutindo hoje, a gente precisa de mais e mais projetos na parte digital, cursos de inglês, porque a gente faz os projetos de intercâmbio também, para que essas lideranças possam participar de eventos lá fora. Entendi. E como que o Por Elas está crescendo, né, no exterior, assim, em relação das ações? Você me falou que vai fazer novas viagens, como é que está crescendo do que vem sendo feito aqui para o exterior? Isso, hoje a Por Elas também é uma ONG americana, né? A gente trabalha aqui, mas nós temos um CNPJ lá também. Eu falo que, infelizmente, hoje a gente ainda tem aquela síndrome do vira-lata que a gente fala. Tudo tem que brilhar lá fora para poder trazer um efeito aqui dentro. Nós vivemos num país riquíssimo de artesanato. Amanhã eu falei, gente, quem tiver aí, ó, me convida para a gente ir lá nos biscoitos para conhecer. A gente está na terra do biscoito e muitas vezes a gente não valoriza o que nós temos de bom. Então, a gente levando isso para fora, reverbera aqui. Então, hoje, a gente quer trabalhar cada vez mais lá fora. São 2 vezes por ano que a gente leva essas lideranças, uma é na CSW, que é um dos maiores congressos que a gente tem de combate à violência no mundo, que é da ONU, em março. Nós fizemos uma parceria com a Prefeitura de Nova York, nós levamos 25 lideranças brasileiras para discutir como que funcionam essas políticas públicas lá, mais participar, né? Nós fomos na comitiva do Ministério das Mulheres, nós fomos para o Pacto Global da ONU, e eu não fui só. Eu falo que eu nunca vou sozinha. Então, junto a mim, nós tínhamos representando o Instituto Por Elas 8 lideranças e as outras que foram só para esse evento. Por conta disso, reverberou, estou indo para a Itália, porque a cônsul de Veneza nos convidou para fazer esse debate, né? Eu falo, Renato, que hoje o mundo é muito pequeno. Se a gente souber fazer as conexões certas, a gente leva o trabalho da gente para o mundo todo. Então, a gente vai levar em novembro esse grupo para debater essa parte, e tudo, gente, voltado para as mulheres brasileiras, porque quando a gente fala de violência, eu falo que é uma pandemia mundial também, né? A gente sofre aqui, mas quem está fora, muitas vezes, também sem rede de apoio, precisa que a gente leve a luz para elas. E eu acho que hoje tem que ter resultado. Você ir lá passear não serve. Então, a gente vai para lá, e em setembro nós sempre participamos em Nova York também. Gente, vocês estão vendo que eu vou fazendo um tour, né? Então, em setembro a gente vai para a Semana do Clima e a gente leva as lideranças indígenas para a gente poder discutir isso lá. E você falando o que eu vejo por elas, assim, hoje não cabe
eu também falar para uma bolha de mulheres. Eu quero que o Por Elas seja realmente essa representatividade toda e essa diversidade que nós temos. Então, eu quero todo tipo de liderança, todo tipo de mulher com a gente. E olha para você ver como é que é importante quando a gente considera, né, terceiro setor, o quanto de parcerias, e às vezes de parcerias que nem se imaginavam que tivesse muita relação, e no final, como diz, tudo está conectado, né? Tudo está conectado e você tem que... Hoje eu falo também, quem estiver assistindo, para de conectar com quem não traz nada de positivo na sua vida. Às vezes você está com uma pessoa que você acha... parar de comparar a vida também em rede social, né? Usa isso hoje ao seu favor, né? A gente tem hoje um curso de inglês gratuito, 2 vezes por semana, terça e quarta. A gente fez preparado para as mulheres também, começa 7h30 da noite, que a gente sabe que é a hora que a mãe chega, bota os meninos para dormir, faz a janta, e aí vai ter o tempo para ela. Para que ficar perdendo tempo em rede social com coisas que não vão te agregar nada, né? E isso não é só sobre rede social, isso vale para as pessoas também. Tenha perto de você pessoas que queiram que você cresça, que estão agregando alguma coisa na sua vida. Porque para falar, gente, eu sempre brinco aquele assim, eu posso te dar um conselho construtivo? A pessoa nunca construiu nenhum castelo de areia em casa, né? Você chega na casa da pessoa, Luiz, as lâmpadas estão tudo queimadas e quer te dar conselho construtivo. Quem gosta de você vai falar, mas o mundo ele está esperando só você despertar para ir conquistar o que você quer. Então, vamos usar essa rede de forma inteligente também. Aproveitando aqui que tem muita gente acompanhando e que a gente fica falando terceiro setor. Para as pessoas que estão aqui, o que é terceiro setor? O que é terceiro setor? E para você, existe um termo específico para você, como você vê essa parte? Sim, hoje eu falo que o terceiro setor são as ONGs, né, as organizações não governamentais, gente, mas é um negócio social também. Eu falo que a gente tem que parar de achar que quem faz esse trabalho, né, que eu falo que o terceiro setor hoje é o braço de onde o governo não consegue chegar. Rízia, você... Fui candidata também, a gente sabe como que é difícil ter mulheres na política, mas o terceiro setor, as ONGs fazem o trabalho que muitas vezes o governo não consegue. Então, hoje é um serviço, né, que a gente presta, que eu falo, que é um serviço social, é um negócio social. Porque quando a gente para pensar, hoje eu estou aqui, amanhã eu estou indo para Salvador, e eu brinco, eu não vou a pé, né? A gente tem muitas despesas para poder fazer os projetos, para a gente poder manter, né, esse negócio. Então, eu acho que hoje, resumindo, as ONGs são os braços onde o governo não consegue chegar e a gente precisa tratar como um negócio social mesmo. Já que esclareceu um pouquinho mais para a gente sobre o que é terceiro setor, como que você vê o papel do terceiro setor em relação à saúde, né? Você me falou a respeito do Por Elas. Como é que você vê essa parte de saúde? Eu acho que hoje, nessas andanças que a gente faz, é a parte que nós mais precisamos de apoio. Porque, falando em mulheres, né, meninas e mulheres, geralmente, eu sei que está trabalhando muito próximo às pessoas que estão doentes. Quem cuida, né? A gente sabe que hoje as cuidadoras praticamente, vou falar, não sei, estou chutando o número aqui, mas 80% quem vai cuidar de um marido doente, de um pai doente, são as mulheres. Então, a gente, hoje, nessas andanças, a gente escuta muito falar da prevenção. Eu acho que a gente trabalha essa parte da prevenção também e da parte psicológica das pessoas. A saúde mental hoje também é um dos pontos que a gente mais escuta as pessoas pedindo ajuda, porque tá todo mundo tão sobrecarregado que a gente esquece que quem cuida precisa ser cuidado e que nós temos que cuidar, igual eu falei, desse bem mais precioso da gente. E na parte do câncer, que a gente está aqui conversando hoje, eu acho que é uma parte que só de você ouvir, e eu acho que isso também é muito importante você falar, que só de você ouvir a palavra você já começa a tremer. Você já acha que você está recebendo uma sentença de morte. Então, quando você faz um trabalho desse também, de acolher e de explicar, muitas vezes a gente vê os pacientes que têm sobrevida, que se curam por conta dos tratamentos. Então, a gente precisa levar essas informações para as pessoas. Porque, para mim, hoje, para você que está aqui, a gente consegue ter acesso. Mas e quem está numa roça? E quem está lá 800 quilômetros de Belo Horizonte, que não tem acesso a essas informações? É isso que o terceiro setor faz. A gente chega com as informações até eles também. Não só a questão, né, a informação que é importante,
mas a própria assistência em si, a gente sabe que essa assistência, ela, ainda mais considerando, né, o sistema público, essa assistência ela não é totalmente presente. A gente sabe de tanta gente que está desassistida, principalmente quando está passando por uma situação de saúde, e dentre elas que a gente está conversando aqui em relação ao câncer. E quando você fala a respeito da parte financeira, do empreendedorismo, gerar renda para as mulheres, é algo que é muito importante até para poder ajudar no tratamento. Como é que você percebe essa questão financeira em relação a poder cuidar-se, né, tanto da parte de conhecer, né, de entendimento, de aprender as coisas, mas também na hora de cuidar da saúde? Eu falo que hoje são dados, né? Um dos maiores motivos que a gente sabe que uma mulher passa por uma situação de violência é por causa da dependência financeira que ela tem do parceiro. Quando você começa a ganhar o seu dinheiro, e eu falo que é provado também, se você chegar e der R$50 na mão de uma mulher e der R$50 na mão do homem, os R$50 na mão da mulher vai virar comida para os meninos, a escova que ela vai fazer no final de semana, vai pagar as dívidas que tiver dentro de casa, e isso reverbera na família inteira. E isso são dados, tá, gente? Não sou eu que estou inventando, não. E na mão do homem o dinheiro não rende assim. Tanto é que a gente sabe que as mulheres hoje são quem geralmente gerenciam as finanças da casa. Então, e a gente... Aí ele fica me perguntando os negócios, vai passando um filme na minha cabeça. Porque hoje sou eu aqui com 3 rapazes. Quando nós mulheres conversamos, a gente entende que pra gente nós temos tempo para tudo. Na hora que você nasce, na hora que você vai ser mãe, você tem tempo até de inspiração, porque a mulher, depois de uma certa idade, ela é velha para fazer as coisas. O homem envelhece igual vinho, né? Nossa, você viu como é que ele tá bonito? Tá igual um vinho. A mulher, a gente já sofre aquilo de, não, coitada, né? E quando você traz essa parte do empreendedorismo, principalmente para as mães, que muitas vezes ficam em casa cuidando dos filhos, né? Elas começam a tratar da autoestima da mulher. A mudança, ela vem de dentro para fora. E mesmo que seja R$5 numa bolsa, 10 no brigadeiro, você sabendo que você está recebendo por um trabalho seu, isso já tirou muita gente da depressão. E é o que a gente escuta mais e mais, Rízia, essa parte da costura que a gente mexe muito, do audiovisual, das próprias quitandas, elas falam, isso me tirou da depressão. Então, Renato, quando a gente fala dessa independência financeira, você está tratando de várias camadas dessa mulher, sabe? Então, é da autoestima a parte de poder comprar suas coisas mesmo e de falar, com meu dinheiro no bolso, eu não aceito qualquer coisa não, sabe? E dentro do que vem sendo feito por elas, da experiência que você tem aí, né, terceiro setor, apesar que não atua diretamente nessa parte de saúde, mas como é que você vê esse terceiro setor, né, tanto para institutos, né, como associações como por elas, mas para outras que às vezes atuam diretamente, quais os gargalos que tem, os caminhos para poder realmente ser esse braço que o Estado não chega? Primeiramente, eu acho que a gente tem que pensar, igual eu falei, que o terceiro setor hoje é um negócio. Então, um negócio ele não sobrevive sem dinheiro. Então, eu falo sempre com as pessoas do governo, se vocês querem e precisam, né, desse braço, tem que existir investimento, né? A gente sabe, principalmente, eu vou contar aqui para vocês, que 50% hoje de qualquer emenda que você recebe, 50% desse dinheiro tem que ser destinado à saúde. Então, você precisa ter esses braços funcionando, mas você também precisa sair. Eu acho que tem que ser um negócio regular e você tem que ter investimento dessa parte, porque senão também você não consegue caminhar muito. E eu vou contar uma história para vocês, eu acho que a gente ia conversar sobre isso, a parte importante de ter uma assistência da saúde mesmo. Eu fiz um projeto em Belo Horizonte uma vez,
com as migrantes e refugiadas que chegam aqui no Brasil hoje, e muitas chegam sem poder trabalhar, e nós juntamos, eu acho que 200 pessoas no dia, foi a família inteira, foram os meninos, tá? E aí eu aproveitei que o Renato estava indo para Belo Horizonte, eu falei assim, você poderia poder falar um pouquinho dessa parte da prevenção, né, desse projeto maravilhoso que você fala, do Janeiro Verde, da prevenção do câncer do colo de útero? Aí eu falei assim, não, posso falar. Gente, e ele tá aqui para não me deixar mentir. Na hora que ele começou a falar, foi de última hora, a gente deu, acho, uns 20, meia hora para ele falar, e as meninas não queriam que ele parasse de falar. Por quê? É uma parte muito importante e que eu acho que hoje não pode ser negligenciada. Então, voltando a isso, tem que ter investimento, tem que ser levado a sério, sabe? O Instituto, vou falando aqui, igual a gente estava falando da Carminha, da Casa do Amor aqui. O que essa mulher faz aqui em Vitória da Conquista é muito mais do que uma prefeitura, e com todo o respeito que eu tenho a eles, porque eu falo que é uma parceria. Mas quem vai lá visitar é um lugar de acolhimento, é um lugar... Você está passando um dos piores momentos da sua vida. E ela faz esse trabalho tão maravilhoso aqui também. Então, você falando, para mim é isso. Além de ter esse investimento, além de ser um negócio hoje, você precisa ser esse lugar que vocês fazem tão bem aqui de acolher as pessoas também. E em relação à Casa do Amor, né, que Maria do Carmo, Carminha faz, além do acolhimento, que é importante, é o cuidado integral, né? O cuidado de dar um lugar para a pessoa ficar, de ter as condições higiênicas, de fazer o transporte, de cuidar da parte de saúde, de medicar. Então, assim, a parte de assistência social que, às vezes, se você não tem um suporte social, às vezes inviabiliza totalmente um tratamento. Então, assim, se a pessoa não tem uma rede, uma pessoa que vai lá, leva, marca, busca, faz realmente a navegação daquela pessoa na rede, ela se perde e morre nesse caminho. Então, ações como Maria do Carmo, que a gente sabe que isso é terceiro setor, né? Essa parte da filantropia, da ONG, é algo que tem um papel muito importante e que, graças a Deus, eu percebi que algumas prefeituras, algumas cidades, elas já estão realmente percebendo da necessidade de ter um investimento e de ajudar, porque às vezes cresce de uma forma, mas se não tiver um investimento, se perde, né? Então, imagina se investisse, se tivesse uma estruturação, o quanto se crescesse outras casas e tudo para poder cuidar, o quanto que estaria melhor nossa situação. Então, é importante a gente trazer essa visão de quem está aí lidando com o terceiro setor. E eu queria te perguntar também, né, já que você esteve envolvido nessas ações, você que está na parte médica, na clínica também, que eu falo que é tão difícil, na hora que você pega para fazer um projeto social desse, você vê a diferença também, né? Você vê que as pessoas, elas estão ali, muitas vezes, procurando ajuda, que muitas vezes elas não iam conseguir em outro lugar. Então, eu acho que quando você fala eu falo da rede de novo, é muito importante nós também nos colocarmos como agentes de modificação. Porque é muito fácil, eu falo dos ativistas de sofá também, né? Porque se eu estivesse no lugar do outro, eu faria diferente. Se eu estivesse no lugar do outro, eu faria diferente. Será? A pessoa não dá bom dia pro porteiro do prédio dele, a pessoa não trata bem quem está perto dele. Então, acho que nós, hoje, também temos que abrir. Todo mundo está vivendo apertado, ninguém tem tempo para nada, mas você também tem que fazer a sua parte, né? Você quer uma pessoa mais ocupada do que você? Quem te conhece sabe a rotina que você tem, mas você sempre acha um tempo para ajudar. Então, eu acho que hoje, além da gente criticar, nós também temos que nos colocar no lugar, colocar a cara e fazer. Não é querer mudar o mundo, não, mas joga o lixo, né, no lugar certinho ali. Vai fazer. Seja uma gotinha no oceano. Seja uma gotinha no oceano, porque juntando esse trabalho de formiguinha, hoje a gente vai conseguir acabar. Vai fazer essa campanha para todas as mulheres? A gente quer, mas é um trabalho de formiguinha. Então, eu falo que hoje, se você muda a vida de uma pessoa, você já está fazendo já mais do que muita gente, né? Com certeza. E me conta aqui, qual conexão que existe entre o Por Elas e o Colamigo? Quem não conhece, né, o instituto que a gente lançou, né, para poder realmente ajudar, né, dentro desses projetos como Janeiro Verde, e em relação às pessoas que são mais vulneráveis em relação, né, à questão do câncer. Aonde que o Por Elas e o Colamigo
esse caminho aí nessa história e aonde que pode chegar? Primeiro eu falo que a admiração, e eu acho que até dá até raiva, porque o Renato é aquele que você vai lá, todo mundo gosta dele, né? Se você for lá, a Risa tem uns 6 aí que falam mal, mas do Renato não, todo mundo gosta. E hoje eu falo que você tem que andar com pessoas que acreditam no mesmo propósito que você. O meu sonho, a gente já conversou sobre isso, é que nós pudéssemos ter um braço do Colo Amigo nessas andanças que a gente faz por aí. Porque se a gente consegue levar a prevenção, né, sabendo ainda mais, e isso aqui eu aprendi com ele também, que o câncer do colo de útero, ele é totalmente, né, você consegue prevenir, você salvaria muitas pessoas. Então, eu hoje, que trabalho muito com as comunidades indígenas lá em São João das Missões, se você consegue levar o tratamento antes, né, para lá, você estaria salvando muitas vidas, principalmente das meninas também. Então, eu acho que nós temos um longo caminho por aí. Eu que tenho muita vontade da gente fazer esses projetos juntos e focar, né? Eu falo que começa aqui em Minas, começa na Bahia e quem sabe o Colo Amigo por elas aí não toma conta do Brasil inteiro, né? Porque tem isso também. Eu falo que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, para mim, eu quero levar esses projetos para o maior número de lugares que a gente conseguir e contando com parceiros que a gente acredita e que saibam também que estão do nosso lado, né? E a gente, né, considerando em relação ao projeto Janeiro Verde, que a gente sabe, questão de câncer de colo de útero, ele é 100% prevenível. Tudo que você investe na prevenção, você salva muitas vidas. E, especificamente, o câncer de colo de útero tem muito a ver com a questão socioeconômica, né? Assim, o impacto que tem do câncer de colo de útero nas comunidades, né, que são de baixas condições socioeconômicas, falam muito. Então, quando a gente fala em relação a investir no empreendedorismo, a questão da renda familiar para essas mulheres, faz totalmente a diferença em relação... É um dos gargalos que tem que ser feito em relação à prevenção do câncer de colo de útero. E você falando isso, eu lembrei, porque né, quando eu estava fazendo essas lives, aí o Renato foi um dos convidados, né? A gente fez em outubro, a primeira vez. E foi uma das lives que mais bombou, porque as mulheres queriam perguntar, e eu acho que naquele ambiente também do anônimo, né, que você pode mandar pergunta e a pessoa vai responder e não sabe quem é, foi uma das lives mais interessantes que nós tivemos, Renato. E muitas meninas também, elas dão feedback pra gente, que por conta de uma live igual essa aqui, elas procuraram o apoio médico também, porque muitas vezes a gente negligencia a saúde da gente. Então, o que você está fazendo é utilidade pública, né? Levar essas informações para as pessoas que muitas vezes pensam, não, eu estou tão ocupada, eu vou deixar para fazer o ano que vem, vou deixar para fazer... E aí? O ano que vem chega, a gente estava discutindo isso, muitas vezes poderia prevenir e não consegue. Então, essa live nós fizemos umas 2 ou 3, né? Porque o povo pediu muito para poder ter. Então, acho que isso aqui, o que você está fazendo é essencial também. E essa questão de rede social e das construções de parceria, pode dizer que muitas grandes parcerias que surgem começam por aí, né? Rede social, já tive até a oportunidade de dar uma palestra para a comunidade brasileira em Houston. Você vê que nem imaginava como é que é o poder, né, de pessoas e nem você conheceu Luísa Trajano, Gilmar Mendes, Luísa Brunet, tudo começando pela rede social e que no final das contas abre esses caminhos para esses encontros, essas parcerias mais reais, né? E eu acho que não é nem isso. Hoje eu estava falando com as pessoas, a gente conversando, que tá todo mundo muito cansado de máscara, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Gente, quem que nunca conheceu uma pessoa que você falava, nossa, sou fã da pessoa, na hora que você vai conversar, você fala, não é possível, sabe? Então, hoje ninguém aguenta mais essas máscaras, as pessoas querem pessoas de verdade, né? Então, quando você cria essa rede de confiança, por isso que eu falo que hoje a confiança ela é tão importante, e você saber com quem você está caminhando, porque você vai criando essa rede, um vai indicando pro outro, vai indicando pro outro, vai indicando pro outro. Hoje eu brinco, né? O Papa, a gente viu que ele tá lá, mas ele já comeu frango caipira lá em Minas. Então, eu já quero saber quem são as pessoas que fazem a conexão para a gente chegar no Papa. Porque hoje não existe ninguém que você não atinge. Quem você quiser conhecer, você ou vai através de amigos ou redes sociais, mas você chega nas pessoas.
Entendi. Onde que você pensa assim, já que a gente pensou em sonhar, vamos sonhar bem longe. Onde que essas ações que tem, né, de empreendedorismo, na melhora, na questão da situação econômica da mulher e de projetos de combate e prevenção de câncer, né, em relação às mulheres, aí entra a questão do colo de útero. Para onde que pode caminhar essa questão, né, dos projetos? Quais os caminhos que pode ser, tanto no Brasil? O que você pensa assim, em relação? Hoje eu falo que a base que a gente queria aqui, nós conseguimos criar. Eu quero hoje ser, mais uma vez, essa ponte para que mais lideranças possam chegar fora do Brasil. Por que eu falo tanto nisso? Hoje, o trabalho que a gente faz com as lideranças indígenas, com as meninas indígenas e as mulheres indígenas, quilombolas, muitas também de cidades pequenas, sabe aquela estrelinha que você fala que se você der um peteleco ela brilha, ela ganha o mundo inteiro? E aí vai para aquele pensamento, né? Você vai morrer e você quer deixar o quê aqui? Né? Porque para semente a gente não fica. Então eu quero deixar um legado, eu quero que mais e mais pessoas tenham a oportunidade. E por que eu falo tanto disso? Nós vivemos num país totalmente desigual. Eu falo que muitas vezes a pessoa fala assim, ele tem que acordar cedo e trabalhar. Se o padeiro era milionário, né? Então a gente tem que usar, eu falo desse meu privilégio, lógico que a gente aproveita as oportunidades que nós temos, mas muita gente que eu conheço, se tivesse essas oportunidades, também teriam ido tão longe ou além do que eu cheguei. Então, eu quero que essas meninas cheguem lá. E hoje, quando você fala do Colo Amigo, eu acho que se você faz um protocolo desse, de que você está tratando lá no início, né? Você consegue levar esse projeto para vários lugares também, como um case de sucesso, né? Então, eu acho que o mundo é o limite. O mundo é o limite. E acaba que, para a pessoa que está lá, a gente falou até da síndrome de vira-lata, né? Que a gente às vezes tem, que a gente acha que não pode chegar. Como é que você vê, né, na experiência que você tem de projetos como esse, lá em Brasília ou lá na ONU, você acha que é algo que é muito fora do que eles pensam em relação a projetos? O que você pensa em relação a isso? Assim? Nós estamos totalmente atrasados. Hoje a gente discute a Agenda 2030 da ONU, as ODS, né? Isso já se é discutido lá fora há muito tempo. E eu vou usar como exemplo os Estados Unidos. O americano, ele tem no sangue dele, ele já tem a cultura de doação, né? Ele tem isso de pagar, de devolver para a sociedade aquilo que ele recebeu durante a vida. Então, a gente vê vários milionários que doam a herança toda para projetos sociais, né? Então, quando eles veem que o projeto ele é bem feito e que ele tem esse poder de mudar as vidas, eles doam. Aqui não. Aqui ainda a gente sofre essa parte de... Será que eu vou doar? E isso é uma coisa muito importante também, porque eu falo que a gente também tem a habilidade de fazer uma coisa, muitas vezes, eu não vou generalizar, mas nós brasileiros também, nós temos esse poder de fazer uma coisa que é boa, muitas vezes se tornar ruins. Então, a gente sabe que muitas ONGs também são conhecidas por lavar dinheiro, por usar não sei o quê, mas existem tantas organizações sérias aqui, e eu acho que a gente tem que começar, igual eu falei, e se fosse comigo? E se eu precisasse? A gente tem que criar essa cultura do doar, né? Do dar sem querer receber. E eu falo, gente, que a vida também ela é uma roda gigante. Hoje a gente está aqui em cima. Amanhã ela roda, você não sabe onde você vai parar, não. Então é bom você ir plantando essas sementinhas, porque se você precisar de algum dia da ajuda, você plantou, né? Então acho que a gente ainda está muito atrasado nessa questão. Acho que a gente vai falar um pouquinho de políticas públicas. Nós temos que tirar a burocratização que nós temos aqui no país também, que é uma burocracia tremenda, você tirar uma certidão no cartório, você registrar um estatuto, além de ser caro, né? A gente onoroso, a gente está falando de 2, 3 meses para haver uma certidão. E eu gosto muito... A mãe, desculpa aí, foi Dia das Mães, a minha mãe faleceu. Eu tive que tirar não sei quantas certidões de casamento para mostrar que ela não tinha casado. Eu fiquei tão assim uma vez que eu falei no cartório, falei, gente, ela não casou de novo não, por motivos óbvios. Então, eu acho que essa burocracia também nos atrapalha muito.
Então, Renato, os pilares que eu acho que a gente tem que trabalhar, a burocracia, o investimento e também a seriedade do trabalho. Apoiem pessoas que vocês acreditam, né, e acompanham para saber se é sério ou não. E até dentro do Brasil existe diferença de estado para estado, da forma como é que é visto, né, o terceiro setor, da forma que a sociedade ajuda ou não. Qual é a visão que você tem aqui do Nordeste em si? Sim, eu acho, é igual você falou, é cultural, né? Mas a gente vê muitas vezes os editais, principalmente, que a gente trabalha muito com isso também, tem a data de seleção é dia X. Aí no dia X vem, gente, nós recebemos muitas aplicações, a gente vai passar para o Y. E aí, na hora do Y, já era a época que você tinha que ter o resultado para começar o edital a rodar. E aí, o edital começa a rodar, você recebe a primeira parcela, você faz... Porque hoje eu falo que também é tudo planejamento, né? Para você fazer uma ação, tem que ter o início, meio e o fim. Então, como é que você faz? Você se programa para poder receber no dia X aquela verba, chega o dia X você não recebe, mas o projeto está rodando. Então, eu acho que tem que ter essa seriedade também por parte do poder público e realmente a gente vê a diferença. São Paulo tudo é para ontem, né? Belo Horizonte, mas eu acho que isso também é uma diferença cultural. Eu acho que todo mundo tem que estar atento a essas melhoras que tem que ser feitas também. Entendi. E para onde que caminha o terceiro setor no Brasil, na sua opinião? Para onde que está indo essa parte? O que a gente tem que estar atento? O que está vindo aí de mudança em questões práticas ou que vão acontecer? O que você vê? Que eu acho? Hoje nós temos quase 1 milhão de ONGs, né? No Brasil, eu acho que são quase 900 milhões. 900 mil. Então, eu acho que dessas 900 mil, quantas... Porque tem isso também. Eu quero abrir uma associação, tá? Igual a gente está falando aqui. Além de ser caro, demora. E para você manter, né, você tem que manter as pessoas que trabalham, você tem que manter a estrutura da ONG. E muitas pessoas não conseguem manter isso. Então, o que eu acho hoje? Eu acho que por conta de incentivo fiscal, a gente tem visto muitas pessoas trabalharem nesse setor. Eu vejo também que essa parte do ESG, né, da Agenda 2030, que tanto se fala para trazer até investimento de fora para cá, as ONGs vão ter que estar totalmente qualificadas para isso. E eu acho que a gente hoje também tem que parar de querer inventar a roda. Tem tanta associação funcionando que é boa, para que abrir outra? Você pode fazer parceria com essas ONGs, né? Então, por exemplo, eu estou trazendo o CNPJ da Por Elas aqui, porque a gente já faz ações na Bahia. Eu vou me juntar com quem já faz aqui e conhece, né? Porque é como se eu quisesse hoje abrir um projeto aqui em Conquista sem conhecer. Porque a gente precisa conhecer também o habitat que você está abrindo. Então, eu vou procurar pessoas que já conheçam isso. Então, acho que essas parcerias, essa parte da burocratização, que não tem como a gente não repetir toda vez, porque é um dos entraves que a gente vê a maioria das vezes, e capacitação. Quando a gente fala de políticas públicas, as pessoas têm que estar capacitadas para elas poderem trabalhar nisso. Porque existem... Quando você mexe, principalmente com dinheiro público, você tem que fazer uma prestação de contas. E saber que aquele dinheiro, ele tem uma finalidade, ele não é seu. Você não vai sair gastando, né? Então, hoje, a gente escuta muitos pedidos de ajuda para ajudar nessa parte de gestão. Então, eu já mudei de assunto aqui, mas é porque hoje eu não vejo essa parte do terceiro setor se a gente não tiver uma capacitação para as pessoas trabalharem nisso, entendeu? Então, tem que capacitar, mas eu acho que também tem muita gente boa trabalhando aí. E para quem, né, tá lidando, começando, a gente vê que é um mundo, a gente às vezes acha que vai ler na leitura, mas se não tiver as pessoas para poder guiar, para poder mostrar os caminhos, é um outro mundo, né? É um outro mundo, e que a gente vê, né, que tem pessoas também que querem tirar proveito disso e oferecem um mundo para as pessoas, e não é assim. É muito trabalho, é muito difícil. Eu falo que eu faço porque eu gosto de gente. Depois de uma pandemia dessa, se a gente não acreditar que o que ainda vale é o ser humano,
né? A gente não aprendeu nada. Então, os desafios de você lidar com pessoas também é muito difícil, mas é muito prazeroso quando você vê que as pessoas que você se propõe, eu não falo nem ajudar, eu falo trabalhar juntos, né? Começam a mudar a vida, é muito bom. E como garantir que esses projetos sociais, eles deixem assim de ser esforços, né, isolados e seja uma política contínua assim de transformação? Como é que você vê isso? Trabalhando e conversando com todas as pessoas, com todos os agentes. Hoje a gente falou dos agentes públicos, conversar com o prefeito, com o vereador. Eu sou fã do vereador, esqueci o nome dele, que te ajudou também desde o início. Edivaldo. O Edivaldo. Você não consegue fazer mudanças hoje se você não tiver o apoio das pessoas que estão com a caneta na mão, né? Então você precisa juntar o empresariado. Eu falo que hoje a gente quer da parte do direito, nós precisamos juntar Defensoria Pública, Ministério Público, você precisa juntar a área médica e fazer uma rede de apoio mesmo, que um vai ajudando ali, porque senão você não consegue fazer sozinho. Você não consegue. Se você pensa que você consegue fazer um projeto sozinho, meu amigo, eu já vou te falar, semana que vem você já perdeu ele, porque ninguém caminha só. Então, essa rede de apoio é muito importante e conversar com todos os agentes que fazem a diferença, né? Eu hoje não faço nenhum projeto que eu não chame aquelas pessoas que vão ser diretamente beneficiadas, igual a gente estava falando dos migrantes e refugiados. Então, vou dar só um exemplo, a gente pode falar um pouquinho dos projetos que a gente faz também, mas nesse caso a gente tem que chamar os Cáritas, a gente tem que chamar as associações que já trabalham com isso, nós temos que chamar as universidades, né? As universidades, elas têm um papel muito importante na parte do terceiro setor, porque é ali, na base, que a gente vê que tem essas mudanças. E a parte do poder público. Sem eles, a gente não faz nada. E como que a pessoa estruturando, né, o seu projeto social, né, na área de saúde, oncologia, quais os caminhos que ela vai estruturando, assim, em linhas gerais, bem prático, assim, qual é essa estruturação que ela faz inicialmente, até chegar numa estruturação que ela consegue ter um apoio, um financiamento no exterior, como é que... Não. Me dá água aí. Chegou cansado. É a história, não é? Eu acho que hoje, gente, nós também temos um grande defeito da gente já querer chegar lá no topo. Como é que eu vou conseguir financiamento lá fora? Primeira coisa, começa da base, né? Para você poder aprender a andar, você tem que engatinhar. Então, a primeira coisa é deixar um estatuto bem feito, né? A diretoria, hoje eu falo que a diretoria de uma associação, quanto menor o número de membros para poder tomar a decisão com pessoas de confiança, melhor. Então, tenha um estatuto, tenha com você pessoas de confiança na diretoria. E na hora que sai o CNPJ, aí você tem que, a gente estava conversando isso, você tem que começar a pegar as outras licenças que você precisa para poder pegar a verba. E estudar, né? Não é do à noite para o dia que você vai aprender isso. Hoje nós temos várias formas de financiamento. Tem lei de incentivo, tem lei Rouanet, tem os ministérios que vão dar, tem emenda parlamentar, tem edital. Você tem que aprender. E outro, você tem que a gente fala isso, você tem que contratar pessoas que saibam fazer aquilo que você não faz. O que eu sou boa? Eu sei que eu sou boa com o povo. Deixa que aqui, na hora que a gente tiver que conversar, a gente conversa. Mas eu não sei nada de marketing, né? Eu não sei fazer as apresentações. E hoje tudo é marketing digital. Então, você tem que juntar uma equipe boa, você tem que ter uma reserva financeira também, ou pensar como que você vai se sustentar, porque eu já cansei de ver situações de que pequenas associações ganham carro e aí ficam todas felizes. Eu ganhei o carro. Aí esquece que tem que trocar o pneu, que tem que pagar o seguro. Então, você tem que ter essa estrutura financeira também. E eu falo que você nunca vai poder parar. Você tem que sempre estar pensando num ano adiante de você, até você estar estruturado e a ONG está caminhando por si só. Realmente é uma gestão profissional. É uma gestão profissional, porque senão você não sobrevive. Eu não sei se está sendo bom para você, mas para mim eu estou aprendendo muito aqui, gente. Assim, e eu vou falando, eu vou misturando, depois vocês... Mas essa mistura que a gente quer, porque realmente a gente está aqui no podcast, né, Unidos contra o Câncer,
e a gente sabe como que o universo da saúde, dentro da parte de oncologia, como tudo está conectado. Então, a gente está aqui que, de uma forma ou de outra, essas ações, esses conhecimentos que a gente às vezes está divulgando, esses canais de comunicação, de parceria, que às vezes surge, né? Então, até relembrando aqui sobre Joelísio, que tem a associação, né, de mieloma múltiplo, ele numa live, numa questão de rede social, chegou o convite para ele poder levar para Lins. E lá, assim, na realidade, o instituto dele, a associação dele, cresceu assim, de uma forma referência nacional. Então, como é importante a gente estar aqui levando essas informações, criando esses canais de conversa e levando essas mensagens que, com certeza, espero que vocês aí divulguem. Não deixe de dar seu like, de compartilhar, se inscrever. E aproveitando aqui para também, né, mandar um abraço aí para as pessoas que vêm sempre nos apoiando, mandando mensagens, né, sempre pedindo para poder falar, né, nas redes sociais. Mandar um abraço para a Poliana, que ela falou para eu poder levar mais conteúdos relacionados à oncogenética, que ela quer compartilhar com pessoas que estão realmente pedindo. É que nem conversa com a Rízia, falou muito bem, questão dessa correria, muita coisa a gente mexendo, mas a gente tenta arrumar um tempinho ali e trabalhar bem para poder, né, fazer. E também mandar um abraço pro querido Ciro Paulino, aniversário dele. Não sei se ele chegou nos 50 anos, mas ele tá bem, parece ele está bem conservado por 50 anos. Tá, Ciro, um abraço para você, feliz aniversário. Saudades, viu? Abração, Cirão. E chegando para tudo que é bom, né? Passa voando, já estamos chegando ao final e espero que todo mundo esteja tendo esse contentamento, esse prazer que eu estou tendo aqui de estar conversando com a grande amiga e Rízia. Rízia é uma enciclopédia aí, né, de mundo. Me conta aqui, que mensagem você deixaria para as mulheres que estão enfrentando o câncer, né? E para quem quer fazer algo, mas ainda não sabe por onde começar? Eu falo que é clichê, mas eu sempre falo, siga o seu coração, né? A pessoa, quando ela é apaixonada por aquilo que ela faz, ela coloca toda a sua energia naquilo e não tem como dar errado. Eu falo que tudo é difícil. Hoje, eu sentada aqui falando sobre isso, passa um filme na minha cabeça. O mundo, ele não chega perto de você e fala, como que você é inteligente, seu projeto é maravilhoso. Venha que eu vou abrir as portas do paraíso para você. Não. Tudo é feito através de muito suor e muita luta. Então, siga aquilo que você é apaixonado. Não espere. O tempo hoje, a gente estava ali desejando um feliz ano novo, nós já estamos quase no São João. O tempo, ele virou uma bola de neve que você fala, eu vou deixar para usar roupa bonita amanhã, você morre e sua cunhada está usando depois de amanhã. Então, eu falo que um momento importante que você tem é o hoje. Aproveite, pegue aquele plano que você tem ali guardadinho na gaveta e dê o primeiro passo. Às vezes, a gente coloca muitas dificuldades e aí a gente perde a coragem para poder seguir. Se você for passo a passo, você consegue tirar as ideias do papel. E você falando para quem está sofrendo ou passando por alguma dificuldade de saúde, eu sempre falo que a vida, gente, ela é uma missão. E como um projeto, tem o início, o meio e o fim. E nós somos, e eu me coloco nisso, tão arrogantes que o ser humano acha que a hora dele é daqui a 100 anos. E não é. Pode ser amanhã, né? Pode ser depois de amanhã. Então, a gente tem que aproveitar esse momento de hoje. Eu falo que, para mim, todo dia é um presente. O dia de botar o vestido bonito é hoje, de fazer aquilo que você tem vontade é hoje, porque o amanhã ele pode não chegar. E nas dificuldades, a gente vê que muitas vezes aparecem também as oportunidades, né? Então, a gente tem que estar aberto. Quem está enfrentando uma doença ou quem está cuidando, a gente sabe que é muito difícil e que tem que ser cuidado. E procurem se cercar de pessoas que estão na mesma energia que você, né? E tá com medo? Vai com medo mesmo, gente. Eu falo que o medo, ele é um ótimo conselheiro, mas ele não pode te parar. Então, eu quero agradecer, Renato, mais uma vez pela oportunidade. E contem com a Porelas, né? Quem quiser seguir a gente aqui, o Instagram é o Instituto Porelas, o meu é o Rízia Frois. E vamos pensar mais com carinho na gente, né? Nas pessoas que estão ao redor da gente.
Porque, igual eu falei anteriormente, se você conseguir mudar a vida de uma pessoa, às vezes é a sua vida, você já está fazendo muita coisa. Aproveitando, já que a gente falou aqui, como é que as pessoas podem apoiar, como é que pode ser multiplicador das ações do Instituto Por Elas? Ótimo, a gente está com muitas ações voltadas aqui para a Bahia, né? Nós passamos no edital do Osho e Respeite nas escolas, então a gente vai estar ensinando violência de gênero no sul da Bahia. Nós temos os cursos de inglês, nós temos também os projetos voltados para a costura. Hoje a gente tem parceria com a indústria têxtil, então a gente recebe descarte jeans e disso a gente faz vários produtos. E nós precisamos, às vezes, nessa caminhada que eu falo, muitas vezes, de uma pessoa para escutar a outra. Que a gente está tão acostumado a falar, que muitas vezes o que a pessoa precisa é de ser escutada. Então, no Instituto, a gente tem essa parte também de apoio, né, da escuta, e a gente sempre precisa de voluntários. Então, segue a gente lá e manda uma mensagem que os trabalho não falta. Trabalho não falta, hein? Então, gente, aproveitando aqui para agradecer a todos que estavam nos ouvindo, nos assistindo, e agradecer vocês que vêm sempre nos apoiando, você também, né, empresário, né, da rede privada, que quer ser parceiro, divulgar, né, o apoio. Temos aqui nosso podcast, estamos aqui abertos para poder criar parcerias e até para ter uma forma, né, de sempre estar financiando, para poder a gente estar trazendo conteúdo e trazendo pessoas, né, do gabarito como Rízia, né, que nem essas pessoas, elas não vêm teletransportadas, né, até para poder trazer pessoas como Rízia e a gente trazer outras pessoas, é importante a gente estar, né, trazendo esse investimento, né, que a gente está aqui fazendo essa questão social, mas tudo, né, tem um custo para poder nos ajudar. Agradecer a Rízia por estar aqui, ela veio à conquista fazendo essa agenda na Bahia, e agradecer por ela ter deixado, né, um tempinho para nos brindar aí com sua vivência, com seus conhecimentos, e falar que todos, né, estão aí convidados a compartilhar, porque a gente vai estar sempre aqui unidos contra o câncer. Até logo, gente. Até a próxima.